Meu nome é Guilherme Carvalho e hoje eu quero conversar com você que tem um sonho, um desejo de engravidar, um desejo de ser mãe, de ser pai. Hoje eu quero conversar com os casais que estão tendo dificuldade de engravidar, os casais que têm infertilidade. Importante lembrar que infertilidade, por definição, é aquele casal que passa um ano tendo vida sexual ativa e nesse período de um ano não consegue engravidar. Aproximadamente 80% dos casais com um ano conseguem engravidar. Em torno de 20% não conseguirá engravidar e precisará então entrar no protocolo de infertilidade e começar uma investigação para saber o motivo, o real motivo que faz com que esse casal não esteja engravidando. Importante a gente lembrar que a capacidade reprodutiva de um casal em um mês, um casal fértil, saudável, em um mês ele tem a chance de 20 a 25% de engravidar. E essa chance, ela não aumenta a cada mês, ela é a mesma. É por isso que às vezes precisa-se de 4 meses, 5 meses, 6 meses para se conseguir engravidar. No entanto, se passou um ano e esse casal não conseguiu uma gravidez, esse casal precisa então começar uma investigação sobre infertilidade. Essa investigação cai sobre o tema se o problema é masculino, se o problema é feminino ou se o problema é do casal. Para isso, a gente precisa então estabelecer primeiro as taxas, os riscos. Aproximadamente 40% das causas de infertilidade, elas são femininas, se devem a um fator feminino. 30% das causas são masculinas. 20% das causas são do casal, problema masculino e feminino. E 10% das causas é o que a gente chama de ESCA, é a esterilidade sem causa aparente. É aquele casal que fez todos os exames, todas as investigações e não se concluiu a causa dessa infertilidade. As infertilidades na mulher se devem a uma série de problemas, uma série de fatores. Mas uma mulher, para engravidar, e é importante que a gente entenda isso, ela precisa, primeiro, que os ovários estejam funcionando normalmente, que esses ovários produzam o folículo que vai ser fecundado pelo espermatozoide e que vai formar um embrião. Então, todo mês, uma mulher saudável, ela libera um folículo maduro, ela libera um folículo, que esse folículo vai ser captado pelas suas trompas e vai ficar na trompa esperando o espermatozoide. Então, as mulheres que têm infertilidade, elas podem ter infertilidade por fator ovariano, simplesmente porque os ovários não produzem esse folículo. A mulher não ovula. Se ela não ovula, ela não consegue engravidar. A causa mais comum de anovulação, a causa mais comum de dificuldade para engravidar devido à falta de ovulação, são as pacientes portadoras de ovários policísticos. Outra causa de infertilidade são as mulheres que têm patologias nas trompas. As trompas são obstruídas. Se essa trompa é obstruída, o espermatozoide não consegue passar para fecundar esse óvulo que foi liberado pelos ovários. Então, as mulheres que têm trompas obstruídas, elas terão infertilidade por um fator tubário. O problema está na trompa. As principais doenças que causam obstrução nas trompas são duas. A endometriose, que é uma doença extremamente comum. Acredita-se que aproximadamente 40% das mulheres inférteis tenham endometriose. E uma outra causa são as doenças inflamatórias pélvicas. É uma inflamação que acontece nessa trompa devido a uma infecção provocada por duas bactérias, clamídia e gonococcus. Então, a mulher ela pode ter uma infertilidade por fator ovariano, porque não ovula, por fator tubário, porque a trompa é obstruída, e ela pode ter uma infertilidade por uma patologia no útero. Ela tem uma malformação no útero, ela tem mioma nesse útero, ela tem um pólipo nesse útero, ela tem alguma malformação mülleriana, que a gente chama assim, mas é aquela paciente que tem um útero de Delfo, útero bicorno, útero septado. Essa paciente poderá ter dificuldade de engravidar pelo fator uterino. Nas causas de infertilidade masculina, se deve a uma alteração na produção desses espermatozoides, ou na quantidade de espermatozoide, ou na qualidade desses espermatozoides. E as principais doenças, os principais fatores que estão associados a essa infertilidade masculina é a varicocele, que são as varizes nos testículos, o uso de medicações. Algumas medicações, como finasterida, usada para calvície, pode alterar a capacidade reprodutiva no homem. E também infecções, como a famosa parotidite, a papeira, que pode levar a uma orquite, um processo inflamatório nos testículos e levar a uma infertilidade no homem.
Além dos fatores femininos e dos fatores masculinos, existe aproximadamente 20% dos casais que têm problemas tanto na mulher quanto no homem. É por isso que essa investigação de fertilidade ela precisa ser conjunta. Os dois precisam fazer os exames iniciais para, a partir desses exames, se detectar os problemas e se ter uma solução. 10%, infelizmente, desses casais que vão fazer os exames iniciais para diagnosticar as causas, 10% não vai ter esse diagnóstico e vai ser aquele casal de infertilidade sem causa aparente e que vai precisar começar um tratamento empírico mesmo sem saber o problema da sua infertilidade. O grande segredo é procurar assistência médica, é fazer os exames que precisam ser feitos, diagnosticar a causa da infertilidade nesse casal e diagnosticar essa causa, se promover o tratamento necessário. Porque hoje a maternidade, a gravidez é muito mais real e muito mais fácil de se conseguir do que alguns anos atrás, porque a medicina nesse assunto cresceu e evoluiu muito. E hoje ter um filho precisa de paciência, precisa de calma, de tranquilidade, mas precisa você também ter a garantia e a certeza que, dependendo de você, esse filho vai vir e você vai conseguir realizar o seu sonho. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.